Estamos de volta. E como eu disse no final do bloco anterior, eu vou falar agora sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bem, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é um instituto que foi criado, como o próprio nome diz, como um fundo, uma reserva e para uma garantia em razão do tempo de serviço. Até 1966, não existia nenhuma garantia ao trabalhador. O trabalhador ele só passava a ter direito a alguma coisa após 10 anos de trabalho, que ele passava a ter uma estabilidade, e essa estabilidade ainda era relativa. Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi criado então um instituto lá na Constituição dizendo que deveria ter uma garantia contra a dispensa imotivada. E o trabalhador rural, até 1988, não tinha o direito ao fundo de garantia como é hoje. O empregador, se quisesse, o empregador rural, se quisesse, optava por depositar ou não o fundo de garantia. Então funcionava assim. O empregador na área rural, ele contratou um empregado. Se ele quisesse depositar o fundo de garantia, ele ia depositar então 8% do valor da remuneração do trabalhador todo mês a título de fundo de garantia. Quando da dispensa, quando da demissão, o trabalhador rural sacava, como saca hoje, o valor do fundo de garantia. Então era assim que funcionava. Se não fosse optante, se o empregador não quisesse depositar para o trabalhador os 8% do fundo de garantia, na data da demissão, a cada ano de trabalho do trabalhador, cada ano de emprego, ele pagava o valor de uma remuneração. Então vamos imaginar que o trabalhador rural recebesse R$1.000 de salário por mês pelo trabalho dele. Trabalhava durante 5 anos. Então, se ele fosse optante pelo fundo de garantia, ele sacaria o valor do fundo de garantia. Ele junta a caixa, saca o valor, está tudo certo. Se não fosse optante, o empregador não tivesse optado por pagar o fundo de garantia, ele ia receber 5 vezes a remuneração dele, ou seja, R$5.000, no exemplo de R$1.000 por mês. Então funcionava assim. Em 1988 acabou essa questão da opção, passou a ser obrigatório. O trabalhador rural foi equiparado ao trabalhador urbano e passou a ter também o direito ao depósito do fundo de garantia. Se você calcular 8% vezes 12, dá 104, ou seja, dá mais ou menos o valor de uma remuneração. Então é 8% todo mês, vezes 12, 104%, então é mais ou menos o mesmo cálculo. Só que o fundo de garantia ainda é um pouco melhor, porque dá 104% do valor da remuneração. Bem, em 1988, então, foi instituído que deveria igualar o trabalhador rural ao trabalhador urbano. Em 1990, foi criada a multa de 40% sobre o fundo de garantia, como forma de inibir a demissão sem justa causa. Então, o empregador que quiser demitir o funcionário, além de pagar o acerto rescisório, deve pagar uma multa de 40% sobre o fundo de garantia. Certo? Bem, até aí tudo bem. Quando foi na semana passada, a nossa presidente Dilma, numa reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde reuniu 92 autoridades, essas autoridades são políticos, empresários, pessoas que representam a sociedade civil. Nessa reunião desse conselho, ela divulgou então um projeto de lei. Esse projeto de lei segundo a presidente, para dar uma nova injeção de ânimo na economia, para que a economia volte a crescer. Esse projeto de lei diz o seguinte, que caso o trabalhador queira fazer uma compra no comércio, queira fazer uma dívida, ele poderá dar em garantia o saldo do fundo de garantia. Ora, o fundo de garantia, ele é impenhorável até então. Eu não posso penhorar.
ele é uma garantia do trabalhador. O trabalhador, se ele ficar doente, ele pode sacar esse fundo de garantia, uma doença grave, e aí tem um rol de doenças que seria o câncer, a AIDS e algumas outras doenças graves, aí ele pode sacar. No caso de aposentadoria, ele saca o fundo de garantia, e no caso de uma demissão sem justa causa, ele também pode sacar o fundo de garantia, além de poder usar o fundo de garantia para aquisição do imóvel ou para reforma do imóvel, e mais ele precisa de todo um procedimento para poder sacar esse dinheiro, porque esse dinheiro é um fundo de garantia, uma reserva que o trabalhador tem. Então, a nossa presidente, com esse projeto de lei, beneficia, ao meu ver, apenas os bancos, porque dá ao banco uma garantia de que ele vai receber de qualquer forma. A presidente não deu o direito ao trabalhador de sacar o dinheiro e fazer do dinheiro o que ele quiser não. Porque se ela tivesse dito, olha, o trabalhador, a partir do momento em que ele quiser sacar o fundo de garantia para adquirir um bem qualquer, ele pode ir lá e sacar o fundo de garantia. É uma coisa. Outra coisa é ela colocar o fundo de garantia como garantia do banco. Isso é um absurdo. Porque hoje quem tem direito a sacar o fundo de garantia é só para aquele que está doente, aquele que aposentou, aquele que vai usar para fins imobiliários, no caso comprar ou reformar um imóvel. Certo? Só para isso que pode se usar o fundo de garantia. Ela vem e diz, não, nós vamos reduzir a taxa de juros. Não, vai aumentar a garantia para os bancos. Porque o que vai acontecer? O trabalhador vai precisar, por exemplo, de 10 mil reais para fazer um saque, de comprar um bem. Ele não vai poder ir lá e sacar os 10 mil reais do fundo de garantia e comprar esse bem que ele entende necessário para ele. Não. Ele vai comprar os 10 mil, vai financiar esses 10 mil, vai pagar juro em cima desses 10 mil, esses 10 pode virar 20, 25, 30 mil reais, pode se transformar em dívida do trabalhador em razão dos 10 mil que ele pegou, porque o juro acaba fazendo isso com o trabalhador, e lá na frente o banco vai poder sacar o fundo de garantia que foi dado em garantia para ele. Ou seja, o banco vai emprestar 10 mil reais, no exemplo, para o trabalhador, terá juro em cima desses 10 mil reais, vai ter juro em cima desses 10 mil reais, e depois vai receber com juro e correção monetária do fundo de garantia. Então, esse projeto de lei, a meu ver, somente vai fazer com que o trabalhador perca uma das poucas garantias que tem, que é o fundo de garantia. Certo? Então, você trabalhador, caso essa lei seja aprovada, não caia na besteira, na bobagem de fazer empréstimo e dar o fundo de garantia em garantia. Tá certo? Não faça isso. Você vai estar perdendo uma garantia que você tem, um fundo, uma reserva que você tem num momento difícil que pode ser utilizado. Tá certo? Esse é o meu ponto de vista e é isso que eu preciso falar para você. Bem, no bloco anterior eu disse também que ia falar de uma novidade, de uma notícia que diz respeito a plano de saúde. Bem, a notícia é a seguinte: alguns planos de saúde estão cobrando dos seus clientes tarifas e despesas que não poderia cobrar. Portanto, se você tem plano de saúde, procure o seu advogado, leve a documentação do seu plano de saúde para o seu advogado, porque ele pode olhar, analisar e ver se você está pagando por coisas que você não deveria pagar. Caso seja isso o seu caso, com certeza o seu advogado então vai entrar com o processo e pedir a restituição desses valores que estão sendo pagos, além do que você tem obrigação de pagar. Portanto, não deixe de procurar o seu advogado para analisar o seu contrato no plano de saúde. Bem, no próximo bloco eu vou falar de um novo quadro, de um movimento do nosso programa, do programa Direito na TV. Não saia daí, porque você tem direito.